Boa tarde, pessoal do sétimo ano. Vamos começar mais uma aula de geometria, né? Após as nossas avaliações. Espero que vocês tenham todos conseguido fazer boa avaliação, certo? E espero também que estejam todos bem. Como eu disse para vocês, nós vamos iniciar hoje com a correção da atividade extra que eu passei para vocês sobre cálculo de área, certo? Porque eu não corrigi na semana de revisão, porque não ia cair na prova, então ia só confundir a cabeça de vocês. Então vamos para a correção. Algumas pessoas na aula online pelo Google Meet relataram que estavam com dúvida, né? Inclusive Pedro Lucas foi um dos que relatou que estava com dúvida em cálculo de área do triângulo. Então nós vamos tirar todas as dúvidas agora. Espero que você, Pedro, e os demais também possam entender. Tá certo, pessoal? Então vamos começar. A primeira questão diz assim: calcule a área de um triângulo de base 8 centímetros e altura de 7 centímetros. Então vamos lá. Para calcular a área do triângulo, vocês precisam lembrar de utilizar a fórmula da área, que é a seguinte: a área igual a base vezes a altura sobre 2. Então, a gente vem e faz aqui, ó. A base, ele diz que é 8, vezes a altura, que ele diz que é 7. Isso tudo dividido por 2. Aí, aqui eu só multiplico. 8 vezes 7 vai dar 56, sobre 2. Então, a área vai ser igual a 56 dividido para 2, que é igual a 28, certo? E lembrando que quando é área, se for centímetro, centímetro ao quadrado, e se for metro, metro ao quadrado. Na nossa questão aqui é centímetros ao quadrado, então eu venho e coloco centímetros ao quadrado. E tá aqui a resposta. Então é assim, é só lembrar da fórmula, tem que memorizar a fórmula, porque usando a fórmula é só fazer as substituições e dá tudo certo. Vamos para a segunda questão. Ela também é sobre triângulo, então melhor ainda, porque é mais oportunidade para tirarem as dúvidas. Ela diz assim: Carlos construiu um triângulo com base de 9 centímetros e altura de 8 centímetros. Qual é a área em centímetros quadrados desse triângulo que Carlos construiu? Mesma coisa, nós vamos fazer o seguinte: aqui é a formulazinha, a área igual a base vezes a altura sobre 2. Vou só substituir. A base desse triângulo que Carlos construiu é 9 e a altura é 8. Então, 9 vezes 8 sobre 2. Aí pode surgir uma dúvida: se eu colocar no Cláudio 8 depois do 9, vai dar errado? Não, porque a gente sabe que em multiplicação a ordem dos fatores não altera o resultado. Então, tanto faz fazer 9 vezes 8 como fazer 8 vezes 9, tá certo? Mas coloca primeiro base, depois a altura, que fica mais organizado, tá bom? Então, 9 vezes 8 vai dar 72 sobre 2. Então, a área vai ser igual a 72 dividido para 2, que dá 36. No caso, como é centímetro, 36 centímetros quadrados. Certo, pessoal? Então, agora nós vamos para a terceira questão. Na terceira questão, diz assim: Pedro comprou um terreno com formato retangular com as seguintes medidas: 6 centímetros de largura, que corresponde à altura, certo? E 26 de comprimento, que corresponde à base. Qual a área em metros quadrados do terreno que Pedro comprou? Aí nós vamos calcular a área do retângulo, que a fórmula é simples: é a área igual a base vezes a altura. Então, a área vai ser igual a base, que nós vamos utilizar 26 vezes 6, que é a altura. Então, a área final vai ser igual a 26 vezes 6, que vai dar 156 metros quadrados. Então, tá aqui respondida a terceira questão. A quarta questão: a área de um quadrado com lados medindo 9 centímetros é... A área do quadrado, a fórmula é essa daqui, pessoal. A área é igual a lado ao quadrado. É simples, bem simples. Então, você faz só assim: a área vai ser igual a lado elevado ao quadrado. Quanto é o lado? Ele diz que o lado é de 9. Porque lados, ele coloca lados igual a 9. Porque lembrando que o quadrado, ele vai ter os 4 lados sempre com a mesma medida. Então, eu coloco 9 elevado ao quadrado. Isso aqui é uma potência de base 2. E para resolver as potências, como é que a gente faz? Multiplica a base, que no caso é 9, por ela mesma, tantas vezes for o expoente. Como o expoente é 2, eu vou multiplicar o 9 por ele mesmo 2 vezes. Então, fica assim: a área igual a 9 vezes 9. A área vai ser igual a 81, no caso, centímetros quadrados, não é isso?
E aí vocês vão marcar, como essa daí é de marcar, após fazer o cálculo, vocês marcam letra C, tá bom? Letra C de casa, ok? Então vamos seguir com a nossa correção, pessoal. Vou apagar para poder continuar com a correção. Então agora nós vamos para a quinta questão. A quinta questão diz assim: Esther desenhou um retângulo com base medindo 12 centímetros e altura de 5. A área do retângulo desenhado por Esther corresponde a... Vamos aqui, ó, fórmula do retângulo. A área é igual a base vezes a altura. A base que Esther desenhou tem 12 vezes a altura, que é 5. Então, a área vai ser igual a 12 vezes 5, que vai dar uma área de 60 centímetros quadrados, não é isso? E como ela é de marcar, vocês iriam... Centímetros quadrados. Como ela é de marcar, vocês iriam marcar a letra B, que corresponde a 60 centímetros. Então, letra B. Vamos agora para a sexta questão. Uma cerâmica com formato quadrado possui lados medindo 38 centímetros. Qual a área em centímetros quadrados dessa cerâmica? Aí, como ela é quadrada, nós vamos usar a fórmula do quadrado, que é a área igual a lado elevado ao quadrado. Então, a área vai ser igual... O lado, ele diz que cada lado tem 38 centímetros. Então, 38 ao quadrado. Aí, como eu expliquei para vocês, fica assim. A potência, né, multiplica por ela mesma 2 vezes, porque o expoente é 2. Então, 38 vezes 38. E vai dar uma área de 38 vezes 38, vai dar igual a 1.444 centímetros quadrados. Então, essa é a resposta da sexta questão. Pessoal, espero que vocês tenham compreendido, certo? E se surgir, mesmo assim, após essa explicação, assistir o vídeo, se ainda ficar com dúvida, pode me procurar no PV que está à disposição, tá bom? Agora nós vamos seguir, né? Continuando, vamos finalizar a parte de áreas. Hoje nós vamos iniciar, a partir de agora é conteúdo para o segundo bimestre, né? Isso. Então nós vamos iniciar falando do vamos continuar falando de cálculo de área, só que nós vamos falar do cálculo de área do paralelogramo. O paralelogramo, eu vou até apagar aqui, ó, pra gente saber. O cálculo de área do paralelogramo, ele é parecido com um quadrado, um retângulo, só que um pouco distorcido. Então, para encontrar a área de um paralelogramo, a fórmula que nós vamos utilizar é a mesma que nós utilizamos para o retângulo. Então, vai ser essa daqui, ó. Então, para o paralelogramo, eu vou colocar aqui até o P para vocês saberem que é paralelogramo. A área que vocês vão utilizar é a área igual a base vezes altura, certo? E aí, eu vou utilizar esses passo a passo que tem no livro de vocês. Vocês podem acompanhar, eu tô na página 247, tá certo? Eu vou pegar esse exemplo que tem nessa página. Tem assim, calcular a área de um paralelogramo de medidas 20 milímetros e 50 milímetros. Ó, pessoal, então 20 milímetros e 50 milímetros é a base e a altura. Mas não diz quem é quem, não tem problema, porque como eu já disse, é uma multiplicação e a ordem dos fatores não altera o resultado. Então, a gente vai fazer assim, a área vai ser igual, vamos dizer que 20 é a base, milímetros, vezes a altura, que nós vamos dizer que é 50. Então, essa área vai ser igual a 20 vezes 50, que vai dar 1000 milímetros ao quadrado. Então, para calcular a área do paralelogramo, não tem segredo. Vocês vão usar a mesma formulazinha que vocês utilizaram para o retângulo. Então, fica facilitada a vida de vocês. Agora, nós vamos falar da área do trapézio. A área do trapézio, o trapézio é um paralelogramo que tem uma base, um lado maior ou menor e tem os dois que são iguais. Aí nós chamamos base maior, base menor e a lateral fica sendo a altura. Para calcular a área do trapézio, a gente também tem uma fórmula que nós vamos utilizar e que vocês precisam memorizar, tá certo?